Como Bruno convenceu um cliente cético. Bruno e Jim eram engenheiros e trabalhavam no conselho profissional. Bruno iniciara um negócio de marketing de rede um ano antes e via essa iniciativa como uma maneira de sair da rotina diária de sua profissão. Ele estava buscando horizontes mais amplos. Bruno mencionara uma oportunidade de negócio para Jim em diversas ocasiões, mas ele não se interessou. A irmã de Jim já tinha entrado em um desses esquemas e tentara convencê-lo a se associar, mas ele resistiu porque era engenheiro, não vendedor, e, além disso, não queria importunar seus amigos. Como quem não quer nada, uma noite, enquanto estavam tomando café, Bruno mostrou a Jim seu novo cartão de visitas, com uma lista de principais fatores de motivação impressa no verso. Bruno: você sabe do que se trata o marketing de rede, Jim? Jim: sim, como eu disse, minha irmã estava metida nisso. É um desses esquemas de pirâmide, não é? Bruno: bem, vou mostrar a você. Bruno virou o cartão de visitas para revelar a lista de principais fatores de motivação. Bruno: qual seria sua prioridade nessa lista, Jim? Jim: bem, acho que ter meu próprio negócio e ajudar os outros. Bruno: por que você elegeu essas duas? Jim: seria ótimo ser meu próprio patrão. Trabalho como engenheiro contratado há quase 20 anos. E se por acaso eu me envolvesse em entrar nessa, queria poder ajudar outras pessoas. É o que eu gosto de fazer. Foi por isso que me ofereci para participar desse conselho. Bruno: por que isso é importante para você? Jim: como eu já disse, para sair um pouco da rotina do nosso trabalho. Você sabe como é, Bruno. Estou começando a pensar cada vez mais na minha aposentadoria. E isso é triste. Gostaria de fazer outra coisa, mas aos 38 anos o risco é alto demais. Bruno: bem, se você não tiver um próprio negócio, quais serão as consequências? Jim, ficando ansioso: como já mencionei, a vida continuará a ser maçante. Homens da nossa idade morrem de estresse, você sabe. Se eu tivesse mais autonomia, poderia participar da associação de pais da escola do meu filho, passar mais tempo na minha oficina e tomar minhas próprias decisões. Estou cansado de ter minha vida controlada pelos outros. Bruno: por que isso o preocupa? Jim: se eu pudesse controlar o meu tempo, agiria de outro modo, viveria mais e trabalharia menos. Gostaria de poder fazer essas coisas para mim mesmo. Bruno: é exatamente para isso que um negócio de marketing de rede é projetado. Ele oferece mais tempo, mais liberdade, as vantagens de ter o próprio negócio e permite que você ajude os outros sem precisar correr o risco de iniciar uma nova carreira. Vou lhe mostrar como funcionou para mim. Por quase um ano, Bruno procurava fazer Jim se interessar pelo negócio sem obter sucesso. Quando Bruno aprendeu o segredo das 5 perguntas fundamentais, percebeu que perdera muito tempo tentando dizer a Jim o que fazer com sua vida. As ideias sempre tinham sido dele e não as de Jim. A lista, no verso do cartão de Bruno, e as 5 perguntas fundamentais permitiram que Jim revelasse quais seriam os motivos pelos quais ele se associaria. Quando Jim conheceu o plano de negócio, não acreditou no que estava vendo. Por que nunca me mostraram isso antes? Perguntou. O tempo todo lhe disseram por que deveria entrar. Nunca lhe pediram para falar sobre seus principais fatores de motivação. O poder de mudar a vida das pessoas. Este episódio aconteceu comigo. Frank era meu dentista e tinha 44 anos. Possuía uma casa de praia que valia $1 milhão, um carro de luxo e estava sempre ocupado para a maioria das pessoas. Ele era um homem bem-sucedido. Um dia eu estava na mercearia quando o vi numa cafeteria próxima. Juntei-me a ele para tomar um cafezinho. Alan: como vão os negócios, Frank? Frank, sem entusiasmo: bem. Alan, com humor: ah, Frank, você mora numa praia, tem uma ótima clientela e ganha muito dinheiro.
Isso só pode ser bom. Frank: é um meio de vida. Alan: ora, se não gosta do que faz, por que não larga o consultório e tenta outra coisa? Frank: nunca faria isso, Alan. Alan: por quê? Frank, com um tom de voz apático: porque sou um dentista. Esta sempre foi minha profissão. É o que eu faço para viver. Alan, interessado: quando foi que você resolveu se tornar dentista, Frank? Frank: aos 18 anos. Eu não tinha passado para a medicina no vestibular. A odontologia era a segunda opção. Alan: você gosta de ser dentista, Frank? Frank, bruscamente: para falar a verdade, não, mas paga minhas contas. Alan: Frank, se um estudante de 18 anos entrasse hoje no seu consultório e lhe dissesse o que fazer com a sua vida nos próximos 20 anos, você lhe daria atenção? Frank, rindo: um jovem de 18 anos não teria muito a dizer sobre a vida a um homem de 44 anos. Alan: então você não o ouviria? Frank: de jeito nenhum. Alan: então por que ouviu? A conversa teve um fim abrupto. Frank ficara chocado. Ele jamais percebera como a decisão precipitada de um jovem universitário de 18 anos estava determinando a direção de sua vida aos 44 anos. Pude ver o impacto que aquela pergunta teve sobre ele e identifiquei uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada. Enfiei a mão no bolso e tirei de lá o meu cartão de visitas com a lista dos PFMs impressa no verso. Alan: Frank, veja essa lista. Qual seria sua prioridade na vida? Após o que pareceu um silêncio interminável, ele finalmente respondeu: Frank, ter mais tempo livre. Alan: por que você a elegeu? Frank: eu me levanto às 6 horas todas as manhãs para me aprontar e atender o meu primeiro cliente às 8h30. Trabalho até às 18 e estou sempre cercado de pessoas que reclamam e não estão felizes em me ver. Nunca tenho tempo para mim mesmo ou para meus filhos, nem sequer nos finais de semana, porque estou exausto demais para fazer qualquer coisa que valha a pena. Tempo livre é algo que nunca tive de verdade. Alan: por que isso é importante para você, Frank? Frank, ficando ansioso: como eu já disse, a minha vida é regulada minuto a minuto por uma agenda lotada. Acho que preferiria ser professor para ter mais tempo livre e muitos dias de férias. Alan: ou seja, Frank, a odontologia não é o que parece. Quando decidi fazer. Por quase 5 minutos, Frank falou com veemência sobre a prisão em que se via desde que decidira ser dentista. Alan: quais serão as consequências se você não conseguir ter mais tempo livre, Frank? Frank, parecendo desesperado: passarei o resto da minha vida acorrentado ao consultório. Meus filhos estão crescendo depressa e não recebem de mim a atenção que merecem. Minha esposa disse que não aguenta mais me ver sempre tão estressado. O rosto dele estava ficando pálido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Achei que fosse começar a chorar. Pela primeira vez em 20 anos, ele estava verbalizando todas as coisas que haviam passado por sua cabeça. Alan, com delicadeza: por que isso tudo o preocupa? Frank não respondeu. Ele não podia. Aquilo o preocupava demais. Permaneceu sentado, em silêncio. Eu não o pressionei por mais informações porque achava que ele não conseguiria responder. 3 meses depois, fui a seu consultório. A recepcionista me disse que ele tinha ido embora. Ele aparecera lá numa segunda-feira, anunciando que um amigo assumiria os seus clientes
e que ele iria tirar férias. Havia quase 3 meses que ninguém via. Um ano depois, ouvi dizer que ele estava vendendo imóveis por comissão e se divertindo muito. Continuo sem saber onde ele está agora ou o que está fazendo, mas o que aconteceu com Frank é importante, porque mostra quanto essa técnica é eficaz, até que ponto ela pode mudar a vida das pessoas. Talvez Frank esteja num negócio de marketing de rede em algum lugar. O cliente potencial que não tem uma prioridade. Em algum momento, você encontrará um cliente potencial que alega não ter uma prioridade. Isso se deve a uma das duas razões a seguir. Primeiro, alguns não têm mesmo uma prioridade. Neste caso, agradeça por terem cedido seu tempo e procure um outro cliente potencial. Não desperdice suas técnicas com pessoas que não têm esperanças, sonhos e prioridades. Segundo, eles não querem escolher uma prioridade para não terem que correr atrás dela. Veja como lidar com estes clientes em potencial. Você. Qual a sua prioridade? Cliente potencial. Na realidade, nenhuma dessas. Você. Nenhuma? Cliente potencial. Nenhuma delas é importante para mim nesse momento. Você. Demonstrando indiferença. Bem, se uma delas fosse importante, qual seria? Cliente potencial. Bem, se uma fosse importante, provavelmente seria a autonomia financeira. Você. Por que exatamente essa? Cliente potencial. Porque é importante ter dinheiro e daqui você segue com as outras perguntas fundamentais. O poder do silêncio. Depois de fazer uma pergunta, permaneça totalmente calado até que o cliente potencial apresente uma resposta. Resista à tentação de ajudá-lo a escolher sua prioridade. A ideia precisa ser dele e não sua. Ele precisa lhe dizer por que deveria se associar ao seu negócio. É provável que essa seja a primeira vez na vida dele que alguém lhe faz perguntas tão importantes e lhe concede tempo para formular suas próprias respostas. Mesmo que ele já tenha sido abordado sobre o marketing de rede, essa pode ser a primeira vez que alguém levanta questões e, em seguida, se cala. As respostas dele também indicarão o grau de comprometimento que ele estará disposto a levar para o negócio a longo prazo. Como separar os bons dos maus? A sinceridade e a complexidade das respostas dos clientes potenciais às 5 perguntas fundamentais revelarão a verdadeira motivação deles para o negócio. Se as respostas forem improvisadas, indiferentes ou pouco convincentes, avalie cuidadosamente se deve ou não convidá-los para entrar em sua rede. Se eles não estiverem muito entusiasmados, tudo o que vão fazer é reclamar. Se as respostas deles às 5 perguntas fundamentais forem fracas, procure outras pessoas. Clientes potenciais que dão respostas fracas serão aprendizes que tomarão todo o seu tempo. Os clientes potenciais com prioridades e sonhos alcançarão o sucesso, com ou sem seu apoio. Clientes potenciais com prioridades sempre alcançarão o sucesso. Tudo o que você poderá fazer é ajudá-los a acelerar esse processo. A implantação de um negócio de marketing de rede se assemelha à construção de um jardim. Você cultiva a terra, a fertiliza, arranca as ervas daninhas e assegura de que ela estará protegida do mau tempo. Algumas sementes crescerão, outras morrerão. Tudo o que você pode fazer é regar, fertilizar e capinar.
as sementes fortes crescerão com ou sem a sua ajuda. Se as sementes plantadas forem fracas, você ficará para sempre escorando-as e esperando que elas cresçam. Não pense que uma semente fraca pode ser encorajada a crescer e se tornar uma planta forte e bonita. Isso raramente acontece. O verdadeiro segredo é plantar sementes fortes. Este é o objetivo das 5 perguntas fundamentais. Avaliar o potencial da semente antes de plantá-la. Se um cliente potencial não dá as respostas firmes às suas perguntas, provavelmente é o cliente potencial errado. Pode ser que não seja um momento apropriado para ele. Talvez ele se torne apenas um comprador dos produtos. Conquiste o maior número possível de clientes potenciais, mas dedique a maior parte do seu tempo às sementes fortes. Como usar a lista com um grupo? Com um pouco de prática, você verá que esse procedimento é uma maneira incrível de fazer uma apresentação a um grupo de clientes potenciais. Utilize uma lista de PFMs previamente elaborada ou peça aos ouvintes que digam em voz alta os motivos pelos quais alguém se associaria a um grupo de marketing de rede. Com uma lista já preparada, pergunte a uma pessoa qual é a prioridade dela e repita o procedimento com um segundo e um terceiro cliente potencial. Logo, você fará todos lhe dizerem por que gostariam de entrar no negócio. Se preferir criar uma lista durante a apresentação, pergunte a cada pessoa por que escolheu determinada prioridade e prossiga com as outras perguntas. É divertido fazer os participantes dizerem uns aos outros por que é tão importante se associar, sem você ter feito qualquer afirmação. Tudo o que precisará fazer é acenir com a cabeça e encorajá-los. Chave 3. Insistir na principal motivação. Apresentando o plano. É aqui que a maioria dos divulgadores de marketing de rede se destaca. Neste momento, você deverá demonstrar que seu plano é a solução para todas as esperanças, todos os medos e todos os sonhos que foram revelados na chave 2, descobrir a principal motivação. Seu patrocinador já deve ter lhe ensinado a usar um sistema de apresentação de plano de negócio eficaz. É fundamental, no entanto, que você compreenda a afirmação a seguir. O plano de negócio é apenas uma solução para um problema ou uma maneira de realizar o sonho. Uma solução deve ser lógica, mas a lógica apenas abre a mente. As 5 perguntas fundamentais liberam as emoções e motivam os clientes potenciais certos a querer encontrar suas próprias saídas. Quando você apresenta soluções sem conhecer o principal fator de motivação do cliente potencial, ele poderá se entusiasmar a princípio, mas não ficará emocionalmente estimulado. Por isso, é tão comum que alguns clientes potenciais se desinteressem após alguns dias. Ao apresentar o plano, use as palavras do seu cliente potencial. Por exemplo, quer dizer que com isso você poderia controlar o próprio destino e ter mais tempo para ficar com a sua família. Ou, isto significa que você poderia se aposentar com o padrão e o conforto que deseja. Quando você repete as palavras do cliente potencial enquanto lhe apresenta o plano de negócio, este plano se torna pessoal para ele. Ele passa a ser significativo e motivacional. As ideias e as palavras pertencem a ele e não a você. Chave 4. Obter um comprometimento. Quando você utiliza essas técnicas exatamente como foram descritas aqui, o convite para seu cliente potencial se associar não é um acontecimento dramático. Ele deve estar tão empolgado
que entrar para o negócio parece a decisão mais óbvia. Inicie suas apresentações sempre com uma atitude que sinaliza que participar disso é uma conduta perfeitamente natural. Você deve parecer ao mesmo tempo profissional e tranquilo, como se fizesse isso todos os dias. É importante lembrar que, quando o momento for apropriado para os seus clientes potenciais entrarem para o negócio, você deve fazer o convite. Seja claro, mostre-se confiante e seguro e diga a eles que você quer que eles participem hoje, não amanhã. Por que esse sistema funciona? O sistema das 4 chaves é uma maneira comprovada de conquistar clientes e você precisa se ater à fórmula para obter o resultado máximo. A maioria dos divulgadores de marketing de rede que conheci se sai bem no estágio quebrar o gelo. Eles aprenderam a tratar os outros como amigos e estabelecer uma afinidade. Grande parte, no entanto, não é eficiente no estágio descobrir a principal motivação. Eles pulam direto de quebrar o gelo para insistir na principal motivação. Isso significa que, mesmo que a sua apresentação do plano de negócio seja excelente, os clientes potenciais nem sempre ficam motivados a agir, pois não foram emocionalmente estimulados. Esse é o principal motivo porque muitos clientes potenciais ficam entusiasmados com a sua apresentação do plano, mas se mostram totalmente desinteressados 1 ou 2 dias depois. Alguns divulgadores de rede ficam tão concentrados na apresentação do plano que conseguem vender a ideia, mas continuam falando tanto que compram a ideia de volta. Você precisa mostrar que o plano de negócio é a única solução para os sofrimentos que seus clientes potenciais querem evitar ou para os ganhos que desejam obter, mas não apresente o plano antes de descobrir qual o principal fator de motivação de um cliente potencial e deixá-lo entusiasmado por ele. Se você é muito bom em descobrir a principal motivação, não precisa ficar muito preocupado em obter um comprometimento. Se você sabe como deixar seus clientes potenciais emocionalmente estimulados, eles começarão a procurar suas próprias soluções para seus problemas. Descubra a principal motivação de cada um de seus clientes potenciais e insista nesse ponto para estabelecer sua rede de relacionamentos com facilidade.